Muito boa tarde para todos. Estamos iniciando nessa quente quarta-feira mais um estudo singelo a respeito desse livro extraordinário que é o Livro dos Espíritos. Antes, porém, pessoal, nós vamos ler um opúsculo que nós recebemos do Centro Espírita Caminho de Damasco, da cidade de Garça, que tem por título Por que conhecer o Espiritismo? Vamos à leitura e não há nem necessidade de comentários, porque o título é muito, porque o trabalho é muito importante e bastante interessante. A maioria das pessoas, vivendo a vida atribulada de hoje, não estão interessadas nos problemas fundamentais da existência. Antes, se preocupam com seus negócios, com seus prazeres, com seus problemas particulares. Acham que questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, são da competência de sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos e teólogos. Quando tudo vai bem em suas vidas, elas nem se lembram de Deus, e quando se lembram, é apenas para fazer uma oração, ir à igreja, como se tais atitudes fossem simples obrigações das quais todos têm que se desincumbir de uma maneira ou de outra. A religião, para elas, é mera formalidade social, alguma coisa que as pessoas devem ter e nada mais. No máximo, será um desencargo de consciência, para estar bem com Deus. Tanto assim que muitos nem sequer alimentam firme convicção naquilo que professam, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por um grande problema, uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido, uma doença incurável, fatos que acontecem na vida de todo mundo, não encontram em si mesmas a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e resignação, caindo invariavelmente no desespero. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus. E de que trata o Espiritismo? O Espiritismo responde às questões fundamentais de nossa vida, como estas: quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você será? Por que você está neste mundo? Por que umas pessoas sofrem mais que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns nascem cegos, aleijados, débeis, mentais, etc., enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Porque há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria. De 3 pessoas que viajam num veículo, por exemplo, após pavoroso desastre, uma perde a vida, outra fica gravemente ferida e a terceira escapa sem ferimentos. Por que sortes tão diferentes? Onde está nisso a justiça de Deus? Porque uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? Perguntas como estas, a doutrina espírita responde, porque tais são as perguntas que todos fazemos para nós mesmos, ao contemplarmos tanta desigualdade e tantos destinos diferentes na vida atribulada do nosso planeta. Nós vamos continuar
na próxima quarta-feira, porque é muito importante conhecer o Espiritismo. Agora vamos dar curso ao estudo do livro dos Espíritos. Vamos em frente. Desejo muita paz para todos vocês. Uma quarta-feira amiga e querida, junto de amigos, de familiares, no trabalho, na sociedade. Vamos lá, então? Nós vamos continuar aqui, como vocês veem nessa nossa primeira apresentação, continuando e vamos concluir, não iremos ainda concluir com a encarnação dos espíritos nos diferentes mundos. Vamos lá, então? Pergunta 181. Este livro, como vocês sabem, ele é composto de perguntas e respostas. Ao total são 1019 perguntas e respostas, e mais 223 perguntas correlatas, digamos assim, suplementares. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? A resposta é clara, sem dúvida. Nos mundos materiais, todos têm corpos semelhantes com o nosso, porque é necessário que o espírito se revista de matéria, ou seja, de um corpo físico, para poder agir sobre ela, para poder se expressar no mundo físico. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. E muitos graus, portanto. Reparem que eu sublinhei, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Porque Jesus, no Evangelho, também ele afirma, quando estava sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, ele diz que a morada dele não era deste mundo. Então, o que Jesus está falando? Deixando bem claro que as moradas existentes pelo universo afora são inúmeras, são infinitas, porque Deus é infinito. E, portanto, elas estão em muitos graus diferentes de conformidade com a evolução espiritual do ser. Nos mundos materiais, como o nosso, de expiação e de provas, os nossos corpos são materiais, pesados. Mas nesses mundos materiais menos pesados que o nosso, mais evoluídos, como nós mostramos aqui, o corpo vai ficando cada vez menos denso, cada vez menos preso à matéria. O corpo vai como que se fluidificando, vai ficando mais leve. Tudo facilita na vida do espírito quando atinge, pelo trabalho, pela humildade, pela caridade que faz, adquirir esse direito. Então, nós todos somos espíritos revestidos de matéria densa, grosseira, que permite apenas que nos andemos normalmente pelo chão. Porém, à medida que evoluímos, os espíritos chegam a tal ponto que têm até vida fluídica. O mundo é de paz e de serenidade. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, porque nós temos a eternidade pela frente. E a eternidade para o espírito não é nada, porque os espíritos não envelhecem, eles amadurecem, certo? E amadurecem trabalhando, amando, respeitando, progredindo, estudando, tudo isso é necessário. Vamos em frente? Pessoal, aqui o que nós temos é a escala espírita. Nós temos que entender esse processo de como os espíritos adquirem, não é, essa grande evolução, como, por exemplo, atingiu aqui no plano terreno
o nosso querido Chico Xavier. Então, Allan Kardec, com a sua competência, com a sua enorme capacidade, ele elaborou essa escala, que não é definitiva, é apenas para a gente ter uma noção da escala espírita do desenvolvimento espiritual. É claro que aqui tem nuances infinitas entre um grau e outro, entre uma classe e outra, entre uma ordem e outra. Então, vamos lá. Na terceira ordem, o que nós temos? São espíritos imperfeitos que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. São os mundos primitivos, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência, têm intuição de Deus, mas não o compreendem, e o seu caráter revela sua linguagem, e tem mau pensamento. Então, o espírito aí, ele vai encarnando, trabalhando, amando, progredindo, né, sofrendo, até que ele consegue chegar numa segunda ordem. Nessa segunda ordem, a própria dos bons espíritos, onde a predominância do espírito sobre o mal, sobre a matéria, e pelo desejo de fazer o bem. E o espírito aí vai muitas e muitas encarnações se aprimorando, até que chega a primeira ordem. Quem chega lá são aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição. Espíritos como Jesus, nosso mestre, e outros tantos, né, que como Jesus existem incontáveis Jesus por aí, por outros planetas, né, que os planetas são infinitos. E daí Allan Kardec dividiu em classes. E na primeira classe, na 10ª classe, ele colocou os espíritos impuros. São aqueles espíritos ainda completamente dominados pela materialidade, e em consequência da materialidade, pelas dificuldades que tem na vida, né? Sofrendo amargamente, mas também sendo muito imperfeito, né? Carregando consigo a violência, a maldade, etc. Na 9ª classe, nós temos os espíritos chamados de levianos. São aqueles espíritos que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, pede para todos nós termos cuidado, porque são espíritos que, quando convocados e que chegam até nós, eles respondem a qualquer pergunta. Eles não têm a menor seriedade. O que eles querem sei lá, como é que a gente vai gozar com aqueles que dirigem perguntas. Será que eu vou casar? Será que eu ganho na loteria, etc. Essas perguntas fúteis e irresponsáveis, eles respondem. Eles dão os números, eles informam a data e a pessoa, então, fica crente, né? E depois vem a desilusão. Então, pessoal, temos que ter muito cuidado com essa classe de espíritos. Na 8ª classe, nós temos os chamados pseudo-sábios. São aquelas pessoas que adquiriram uma certa cultura intelectual, não é? Que leram muitos livros, mas que se consideram sábios sem ser sábios ainda. Então, também são espíritos que trazem notícias e informações que nada têm a ver com a cultura. Muito cuidado. Isso para os médiuns, especialmente para os médiuns. Depois, na 7ª classe, nós temos os neutros. São espíritos que não se interessam por nada. Não fazem mal, mas também não fazem o bem. E ficam ali parados, sem fazer nada, não progridem, até que a consciência lhes toca e eles se colocam a caminho. Porque o sofrimento vem. Não tem como. É o sofrimento que ativa. A dor é que ativa o espírito para que ele siga em frente, em busca de sua melhoria. Na 6ª classe, nós temos os batedores e perturbadores, e para quem conhece espiritismo, que sabe
que esses espíritos se aproveitam de médiuns que ainda não estão preparados e que são médiuns de efeitos físicos que fazem com que esses espíritos perturbem bastante, não é? Que eles batam nas paredes, etc., nos móveis. E nós temos aquele exemplo clássico das irmãs Lia e Kate, lá de Nova York, no ano de 1848, lá que começaram essas perturbações. Mas isso é para um futuro, quando estudarmos o livro dos médiuns. Na quinta classe, nós temos os benevolentes, espíritos bondosos que estão se educando moralmente, e isso já tem um certo grau de desenvolvimento. Na quarta classe, nós temos os sábios verdadeiros, né? Aqueles sábios que no passado brilharam aqui em nosso mundo, os gregos, os romanos, etc. E depois, na terceira classe, espíritos de sabedoria, que evoluíram muito. Depois temos os espíritos superiores. E, finalmente, a primeira classe, com a primeira ordem, são os espíritos puros. Espíritos da categoria moral, intelectual de Jesus. Então, é uma escala que, se a gente fosse colocar anos, são bilhões e bilhões de anos que nós temos pela frente para chegar a essa primeira classe. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, aí está o universo, palpitando. Incontáveis mundos rolam pelo universo. Todos eles têm alguma forma de vida. Ou será que Jesus, quando afirmou que meu reino não é deste mundo, ele estaria mentindo? Não. O reino de Jesus está espalhado pelo universo. São muitos. E muitos perguntam, nossa, mas para que tanto, né? É para deleitar as nossas vidas vistas nas noites estreladas? Será que vamos duvidar da inteligência de Deus? Será que Deus criou isso apenas para serem observados? Não. Existe vida. Existe vida, mundos que estão em preparação, porque a Terra também passou por isso. A Terra, no começo, era uma bola de fogo, e que, ao longo dos bilhões de anos, chegou até onde estamos agora. E aí também tem mundos assim. Tem mundos mais embrionários, não é? Onde também o desenvolvimento é lento, progressivo. Depois temos mundos de expiação e provas como os nossos, mundos regeneradores, e daí para frente até mundos de sabedoria, como nós vimos aí na escala espírita. Então, é muito importante que a gente se atenha a essas coisas. O Espiritismo ensina tanta coisa boa para nós. Pessoal, a classificação dos mundos, essa classificação também não é definitiva, é apenas um mostruário para vocês observarem como é esse processo. Então, nós temos os mundos primitivos, são mundos materiais, aonde as primeiras encarnações da alma humana, ali elas se expressam. E daí a pessoa fica assim, mas que coisa incrível. Ora, nós já passamos por isso. Nós fomos homens das cavernas. Estávamos lá, eram mundos primitivos, o homem não sabia nada. Tinha medo das tempestades, vivia em cavernas. E são esses mundos, elas estão nessa fase. Nós viemos de lá e hoje estamos na planeta Terra, bastante evoluído, mas ainda de expiação e de provas. Depois, não é, com esse processo de evolução, nós chegamos aqui em provas e expiações, que é o nosso planeta abençoado, aonde nós estamos aqui lutando bravamente, não é,
para não cairmos em tentações, no mal, não é? Porque no planeta Terra predomina o mal, lamentavelmente, porque é um planeta ainda bastante atrasado, mas nós estamos aqui lutando, nos preparando para amanhã ou depois. Não importa se vai levar 1 bilhão de anos, não importa. São os mundos regeneradores, pessoal. Ali as almas ainda têm que espiar, têm que lutar, mas já é um mundo onde o mal não predomina. O bem, ele começa a predominar. As pessoas se amam, se respeitam, guerras quase não existem mais. E o planeta prossegue. Mundo regeneradores, não sei quantos anos, quantos séculos, quantos milênios, mas o progresso vem porque Deus não quer nada parado. Por isso ele manda seus emissários a nos ensinar. Mandou Jesus, Confúcio, Lao Tse, Mahatma Gandhi, todos esses espíritos formidáveis, e mais presentemente Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira. E depois, progredindo, a Terra chega a ser um mundo feliz. Vai demorar muito, mas nós vamos chegar lá, porque temos a eternidade pela frente. E ali o bem se sobrepõe a tudo. Os espíritos são felizes, eles se amam, trabalham, estudam e continuam progredindo. Até que atingem pelo trabalho, pelo amor, esses mundos celestes ou divinos, que são moradas de espíritos puros, aonde reina somente o bem e a felicidade. É esses mundos onde espíritos como Jesus e outros tantos, né, aí eles estão presentes. Então, vocês vejam que a doutrina espírita é muito importante. Então, meus queridos, fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado por tudo. Estaremos juntos nessa quarta-feira, com muito carinho, muito amor e muito boa vontade de esclarecer aqueles que querem ser esclarecidos. Até lá mais, até logo mais, e todos na paz de Deus.